Agora com o nosso quadro Carreiras e Negócios, e eu recebo hoje aqui a professora Cíndia Bressan, psicóloga, coordenadora do MBA em Gestão dos Fatores de Riscos Psicossociais da nova NR1 do IPOG, que vai conversar com a gente mais sobre esta nova norma que já está em vigor e que faz com que a gestão das empresas se preocupe também com a saúde mental dos seus trabalhadores, não é isso mesmo? Boa tarde, Cíndia, obrigada pela sua presença aqui no Bandeirantes Acontece. Muito boa tarde, que satisfação enorme estar aqui falando de um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão atual. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, essa nova NR1 já está em vigor. O que ela traz de mudança para as empresas? Vamos fazer um contexto um pouco histórico, né? O que a gente tem? A NR1, ela já é uma norma muito antiga. E é uma norma que preza por toda a regulamentação da saúde e segurança do trabalhador. A partir dela, tem outras NRs que também estão ligadas à ergonomia e a vários outros fatores relacionados à saúde e segurança do trabalhador. Essa norma, em 2024, teve uma reedição, ela foi revista. E nessa reedição de 2024, eles enfatizaram o que já existiam, que eram essas questões dos fatores de riscos psicossociais no trabalho. A gente tem alguns fatores de riscos no trabalho, como riscos biológicos, riscos químicos, riscos de acidente e, é claro, também riscos ergonômicos. Dentro dos riscos ergonômicos, que fala sobre a estrutura do trabalho, que fala sobre o formato do trabalho, nós temos os fatores de riscos psicossociais, que foi dado ênfase em 2024 e um tempo para as empresas se adaptarem a essa mudança. Esse tempo acabou agora, dia 26 de maio. Então, a partir do dia 26, uma fiscalização que era orientativa, agora pode ser também punitiva. E quais são essas alterações na parte do cuidado psicossocial que as empresas têm que ter agora, então? Qual, assim, o olhar maior que ela tem que ter? Agora elas vão ter que medir esse tipo de fator de risco também. Usando vários instrumentos, a norma, ela não especifica qual é o tipo de instrumento. Se é um questionário, uma entrevista, um focus group. Mas ela fala que é preciso medir com instrumentos que sejam cientificamente validados. Então, isso é uma coisa importante também para as pessoas prestarem atenção quando elas forem aplicar algum tipo de instrumento. Vamos pensar aqui na rádio. Aqui é preciso medir os decibéis. Porque se eu tenho decibéis muito altos, isso aí é um risco e as pessoas talvez vão precisar usar equipamentos de proteção individual. Da mesma forma, eu posso medir um risco e não existir. Eu posso chegar aqui na rádio e falar, olha, os decibéis estão adequados para o tipo de isolamento acústico, para o tipo de profissional e tá tudo bem. Mas eu medi isso para provar que eu não preciso de um plano de ação porque está tudo dentro da legislação da conformidade. A mesma coisa a gente vai precisar fazer com os fatores de riscos psicossociais. Eu vou ter que medir. Se eu encontrar algum fator de risco, eu vou ter que criar um plano de ação e executar esse plano de ação para mitigar esses riscos. Agora, eu posso também não encontrar risco nenhum, mas eu tenho que provar para o Ministério do Trabalho e Emprego que eu fiz essa medida. E quais são esses índices que a gente que as empresas têm que ficar atentas? Por exemplo, quando a gente fala em doenças psicossociais, a gente está falando de doenças relativas ao emocional do trabalhador, né? O que vai ser medido, então, por exemplo, aqui foi como a gente pegar o exemplo que você deu, os decibéis. Esse índice que eles têm que medir, como é que eles vão trabalhar isso? Saber, por exemplo, quantos funcionários, por exemplo, adoeceram mentalmente, tiveram atestados, como é que isso vai funcionar na prática? Exatamente isso. O que acontece? Nós temos alguns indicadores que podem estar relacionados a esses fatores de risco. Acho que a primeira coisa importante para o nosso ouvinte estar ciente é que nós não estamos avaliando a saúde mental do indivíduo. Quando a gente fala em fatores de riscos psicossociais, nós estamos falando do cargo que as pessoas ocupam dentro de uma estrutura física e de cultura daquela organização. Exemplo, você ocupa um cargo de jornalista.
Qualquer pessoa que venha para o cargo de jornalista está aqui dentro da rádio sujeito aos mesmos fatores de riscos psicossociais. Porque ele tem a mesma demanda por metas, ela tem a mesma questão da carga horária, ele tem a mesma questão de urgências que acontecem, notícias que precisam ser cobertas de maneira rápida. Então, nós não estamos olhando, exemplo, para Maria Tereza, para a Cíndia, para o João, para o José e para a Joana. Nós estamos olhando para aquele cargo dentro de uma estrutura e dentro de uma cultura organizacional. Quais são os fatores que o Ministério do Trabalho já disse, já sinalizou? Ele já lançou várias cartilhas, ele já lançou guias, manuais. O que ele já sinalizou que ele vai olhar? Jornada de trabalho. Ele vai olhar os atestados que a empresa teve, principalmente atestados voltados para o que a gente chama de CDF, que é a classificação internacional de doenças relacionadas a uma saúde mental do indivíduo. Ele vai olhar jornada de trabalho. Ele vai olhar como é que estão as folgas dos trabalhadores, ele vai olhar a questão de assédios de qualquer tipo, como é que a empresa previne isso, como é que é o compliance, como é que são, aonde que as pessoas que se sentem assediadas ou com qualquer outro tipo de problema, a quem que elas podem recorrer? Se existe um canal de escuta ativo também. Essas são algumas diretrizes que o Ministério já mostrou em algumas cartilhas, em alguns manuais, que vai dar uma olhada. Cíndia, você como professora e também coordenadora do MBA em gestão de fatores do IPOG, o que você acredita que é necessário que as empresas tenham atenção? Elas já estão preparadas para isso? Você tem esse contato para saber se elas já estão preparadas para já foram quase 2 anos, né, de preparação? Deveriam, né, Maria Tereza? Mas o que a gente tem de informações de mercado é que nem todas estão. Algumas já saíram na frente e antes mesmo da revisão da NR1 em 2024 já buscavam um ambiente saudável. Um ambiente sem assédio, um ambiente com jornadas plausíveis, com uma cobrança de meta adequada, porque isso faz parte do trabalho. Se você perguntar, nossa, assim, de agora então a gente não pode cobrar meta de nenhum trabalhador, não é verdade. Porque as empresas têm fins lucrativos e elas vivem de vendas, de alcance de resultados, de alcance de metas e indicadores. A questão é como eu venho fazendo isso. Então, o que acontece hoje? A gente tem, especialmente pensando em Goiás, em empresas de pequeno, médio porte, a maioria não está preparada para isso. Ela vem correndo atrás, principalmente esse ano. A gente teve um aumento muito grande, inclusive de alunos em alguns cursos. Além do MBA específico, que é o primeiro do Brasil em fatores de riscos psicossociais da NR1, a gente também tem um curso de extensão universitária, que a gente chama CEL, curso de extensão universitária. Esse a gente já está indo para a 5ª turma remota. Só nesse final de ano passado e começo desse ano. Justamente porque as empresas, profissionais liberais, psicólogos, engenheiros, médicos, toda a equipe, porque isso é uma coisa importante também. Esse trabalho não vai ser feito só por um profissional, nem por um questionário ou por uma planilha. Esse é um trabalho da área de saúde e segurança no trabalho, que envolve multidisciplinaridade, vários médicos, dentro do que a empresa já vem trabalhando desde o seu PCMSO, a todas as suas outras normativas relacionadas à saúde e segurança no trabalho, e agora foi ampliado. Mas ele é um trabalho de várias mãos e que a maioria das empresas ainda está tateando como que ela vai conseguir apresentar isso adequadamente para o Ministério, até porque o próprio Ministério ainda não lançou, vamos dizer, um checklist do que o auditor, ao chegar numa empresa, especificamente falando do item 1.5 da norma, dos fatores de riscos psicossociais, vai pedir. A gente já tem algumas autuações, sabia? Não. Baseado na NR17. A NR17, ela fala da ergonomia no trabalho. E os fatores de riscos psicossociais estão dentro dos fatores ergonômicos no trabalho. E eu já peguei umas notificações agora, de final de abril, onde ele já falava se existia uma cartilha anti-assédio, como é que as pessoas eram treinadas em todos os níveis hierárquicos para combater e coibir qualquer tipo de assédio.
Se a empresa tinha um canal de denúncia para esse tipo de questão, como é que a empresa fazia o treinamento de novos colaboradores e dos líderes, né, dos gestores sobre esse tema, como é que isso era incluído e temas sensíveis dentro de uma pauta de treinamento, como é que eles tinham materiais de treinamento relacionados a isso, materiais de compliance, e neste caso específico dessa autuação, ele deu uma semana para a empresa mostrar o que ela estava fazendo nesse sentido, né? E agora você disse, vai começar mesmo essa ação mais punitiva, né? Já foi a de orientação. O Ministério ainda não divulgou quais itens serão detalhados, como você acabou de falar, mas como que a cultura de uma organização, de uma empresa, né, pode influenciar na saúde mental do trabalhador? A gente vem falando, inclusive, hoje de saúde integral, né? Porque a cultura de uma empresa é um fator determinante para isso. Porque é a cultura que estabelece como é que eu posso ou não cobrar uma meta, por exemplo. A cultura estabelece porque, apesar de existir toda uma legislação trabalhista, apesar de existir todo, às vezes, um conjunto de regras escritas daquela empresa, a gente sabe que a vida como ela é pode ser diferente. E o que a cultura vem mostrar é a vida como ela é. Na prática, Na prática, exatamente, Maria Tereza. Então, o que o auditor vai querer ver no dia a dia das auditorias é a prática. Inclusive, eu estive num congresso em São Paulo, onde um auditor falou, olha, eu quero conversar com as pessoas. Eu quero momentos a sós com elas, sem RH, sem a área de SST, sem líderes. Eu quero entender como é que a coisa acontece no dia a dia. Porque é isso que vai me mostrar a jornada de trabalho dela. Não é só eu pegar, por exemplo, uma folha de ponto. É eu entender como é que isso foi trabalhado. Uma troca de jornada, uma troca de folga. E é interessante, Maria Tereza, que nós não estamos falando de um aspecto relacionado à saúde integral do ser humano isolado. Nós estamos falando de um conjunto de mudanças sociais relacionadas ao trabalho. O trabalho, como ele era antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, que era muito sacrifício, que os donos das empresas podiam falar e obrigar as pessoas a fazer quase qualquer coisa, não existe mais. Principalmente com as novas gerações que estão chegando no ambiente de trabalho e querem respeito, querem ser reconhecidas e se sentirem pertencentes, sendo quem eles são. Querem flexibilidade de trabalho, de horário, de carga horária. Querem valorização, reconhecimento. Então, o que nós estamos vivendo, Maria Tereza, é uma mudança de modelo de trabalho. De um modelo tradicional, de uma administração científica, de uma era de Taylor e do início dos anos de 1900, para um novo modelo de trabalho que vai se configurar agora nos anos 2000. E esse novo modelo de trabalho requer essa atenção toda para a saúde do trabalhador, saúde mental também, né? Porque muitas vezes era tratado como frescura. Exatamente, ainda existe toda uma desmistificação que nós precisamos fazer sobre o que é saúde mental. E porque nas empresas a gente percebe, às vezes até hoje, que a pessoa fala assim, nossa, eu estou com enxaqueca, é de uma ordem. Ah, mas se falar que eu tô deprimido, mas se falar que eu tô com problema de ansiedade, uma crise disso, é de outra ordem. Então, lembrando, apesar de nós não estarmos falando sobre pessoas, nós estamos falando em ambientes, culturas que vão precisar ser acolhedoras e tomar cuidado também com outros tipos de doenças, que não só as físicas e não só os acidentes físicos também, que hoje a gente hoje não, já há algum tempo, felizmente, a gente tem todo um aparato de proteção dos indivíduos para isso. E agora nós vamos precisar também proteger, vamos dizer assim, a saúde integral, o bem-estar dos indivíduos dentro dos ambientes de trabalho. Essa nova, né, esses novos índices da NR1, ela veio por conta de que existiam muitos casos, os trabalhadores estavam adoecendo muito? Exatamente, Maria Tereza. A gente tem só 2 números, por exemplo, que já são alarmantes. Em 2024, o número de afastamentos por CDF, que é o relacionado à saúde mental, foi de 474 mil e poucos. Em 2025, ele pulou para 546 mil o número de afastamentos.
Lembrando, nós não estamos falando que o trabalho adoece, que esses afastamentos são por causa do trabalho. É muito importante deixar isso claro, porque o trabalho é vida. O trabalho é uma forma da gente produzir, da gente melhorar a sociedade, da gente realizar sonhos, propósitos, sustentar e dar conforto para nossa família. É o trabalho que move o mundo. A gente precisa entender como esse trabalho tem sido feito nos diversos locais em que a gente pode trabalhar. É isso que a gente tem olhado. Então, quando eu falo desse CDF, a pessoa pode estar doente sem que essa ocorrência tenha acontecido no trabalho. Sem ter relação com o trabalho. Sem ter relação com o trabalho. Eu posso ter um problema familiar, um problema de saúde, um problema financeiro, problemas de várias ordens na minha vida, vamos pensar, pessoal, e isso me levou a uma crise de ansiedade, me levou a uma depressão, me levou a algum tipo de estado que eu fui afastada do trabalho. Mas não aconteceu a origem lá no trabalho. A origem aconteceu em outro lugar. Mas é fato. A gente tem, por exemplo, burnout. Burnout é o adoecimento específico, a exaustão e a disfuncionalidade de um indivíduo especificamente voltado ao trabalho. Ele não é considerado uma doença ocupacional, vamos dizer assim, né? Ele não tem um CID voltado como doença, mas ele já aparece no código como QD85, uma condição advinda de alguns fatores organizacionais. E o que o empresário precisa estar de olho é que quando eu perco um colaborador, porque ele se afasta por burnout, já que a gente está dando esse exemplo, eu perco o meu melhor colaborador. Porque quem tem burnout é o colaborador que está engajado, é o colaborador que quer entregar meta, é o colaborador que quer fazer o seu melhor. Quem não está engajado, quem não está trabalhando adequadamente, não vai sofrer para isso. Então, isso é mais alarmante ainda, porque eu perco os meus melhores trabalhadores. Isso é preocupante, né? Muito. O que, então, quais consequências as empresas agora podem sofrer caso elas não cumpram, então, essa NR1? Primeiro, elas podem ser autuadas, multadas e sofrer várias sanções. Elas também podem, e aí de uma forma, como estamos falando de cultura, de um fator mais intangível, perder sua marca empregadora. O que é isso? Olha, hoje nós temos um público muito mais antenado com redes sociais, com Glassdoor, que é justamente uma ferramenta onde eu vejo a vida como ela é dentro das empresas e etc. Então, se eu sou um talento, uma pessoa boa, e de repente eu sou convidado para trabalhar na empresa Bolinhas Amarelas, eu vou lá e olho sobre as bolinhas amarelas. E eu falo, não, acho que eu não vou gostar de lá não. Olha o que disseram que os líderes lá fazem. Acho que eu não vou para lá não. Olha como é que disseram que é a jornada de trabalho lá. Não vou não. Olha o que as pessoas estão ouvindo às vezes lá dentro da empresa. Eu não vou querer trabalhar lá não. Então, além das questões que a gente tem de multas e todo o Ministério do Trabalho envolvido nisso daí, a gente também tem um fator intangível que é a imagem dessa empresa no mercado. E ela também está correndo o risco de não conseguir atrair ou manter pessoas engajadas e boas, justamente pela imagem que ela está passando, pela forma como ela trata as pessoas de qualquer nível, em qualquer cargo, dentro do seu ambiente de trabalho. E pensando assim, isso é um ponto muito importante, porque essa questão, né, de como a empresa trata o seu funcionário pesa muito e é o que pode tanto levar ao sucesso quanto ao fracasso de uma empresa. Exatamente. A gente tem, inclusive, um grande aumento da ordem assim, de 1000% nos últimos 10 anos de fatores relacionados aos riscos, ao que a gente chamaria de riscos psicossociais, dentro de ações trabalhistas. Então, se antes a pessoa ia lá reclamar que ela não recebeu hora extra, ou que ela não teve férias, alguma coisa, hoje em quase toda ação trabalhista, ela também fala sobre assédio, a forma como ela era tratada pelo líder, essa questão de mudança de folgas, algumas questões que antes não apareciam começaram a aparecer nos últimos 10 anos. Tanto que neste mesmo ano da revisão da NR1, em 2024, o governo também lançou a Lei 14.831, onde o próprio governo vai dar um selo para as empresas promotoras da saúde mental no trabalho. Parecido com selos que a gente tem de outras entidades, inclusive internacionais, agora é o próprio governo que vai criar critérios. Já existe uma comissão tripartite que deve apresentar alguma coisa a esse respeito nos próximos meses. Ela já foi constituída agora esse ano.
e ela deve falar quais são os critérios que o próprio governo vai certificar empresas que promovem ou não a saúde mental no trabalho. E que, é claro, além dessa questão da marca empregadora, também vão ter benefícios fiscais, benefícios relacionados a todo o governo federal. Então agora é um passo importante que foi dado e que todo mundo tem que se preparar, né? Todo mundo. Cíndia, muito obrigada pela sua participação. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar que a gente ainda não falou? Olha, primeiro eu quero falar para as pessoas não saírem desesperadas, né? Pegando o que vê pela frente. Não acredite em promessas milagrosas. Faça os seus fatores de riscos psicossociais em 3 dias e etc. Não. Olhe para o que ela já tem, para o que ela já trabalha dentro da saúde e segurança no trabalho. Chame os profissionais que já trabalhem com ela. Converse com todo mundo. Uma coisa que aparece muito na NR1, tanto para o GRO, para o PGR, é muito importante olhar o seu PRGR. Tudo começa pelo PGR, né? Envolver o trabalhador em vários momentos. Não deixar que o trabalhador seja o último a saber, ou não deixar esse PGR ou qualquer outro documento guardado a 7 chaves que o trabalhador não pode ver. Muito pelo contrário, ele tem que ser incluído, ele tem que fazer parte o tempo todo. Então, primeiro, chame a sua equipe de saúde e segurança no trabalho, olhe para o seu PGR, olhe para a sua gestão de riscos ocupacionais, veja quais são as suas possibilidades de medida desses fatores de risco. Pesquise no mercado quais são instrumentos. Além de instrumento, existem outras ferramentas como Focus Group, entrevistas, e a gente tem como ter isso de uma maneira estruturada e validada cientificamente. E faça alguma coisa robusta, sustentável, não só para atender a norma, para de fato incorporar isso no DNA da empresa, na cultura da empresa. Sensibilize muito, desde a alta direção a todos os líderes, mesmo líderes operacionais, porque são eles que vão fazer a diferença na cultura do dia a dia. E tem mais, quando uma empresa é multada, notificada, é o nome do seu dono, dos seus diretores, de quem assina pela empresa que está em jogo. Então, é responsabilidade da alta cúpula da empresa cuidar disso. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bandeirantes Acontece. Foi ótimo os seus esclarecimentos. Muito obrigada, viu, Cíndia? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Foi uma grande satisfação conhecê-los. Parabéns pelo espaço e pelo trabalho. Obrigada. Agora são 3h56. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Termina aqui Carreiras e Negócios.